Nesse vídeo, vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 4ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Nessa edição, a prova da segunda fase foi um caderno único contendo 120 questões. Por ser uma prova muito longa, então eu vou dividir, vou fazer dois vídeos. Esse primeiro vídeo, agora, com as questões de 1 a 60, e um próximo vídeo contendo as questões de 61 até 120, para ficar menos cansativo. A questão 1 discute aqui o caso dos pandas, que são ursos da ordem carnívora, entretanto, os hábitos alimentares deles, eles consomem apenas produtos de origem vegetal, portanto são herbívoros, em seu hábito alimentar, mas as adaptações do aparelho digestório deles são todas de carnívoros. E como é que a gente poderia então explicar, discutir esse paradoxo, um animal carnívoro que tem uma alimentação herbívora? Aí tem algumas alternativas aqui, por exemplo, o panda sofreu uma mutação recente transformando-o em herbívoro. Isso aqui é meio complicado da gente dizer, né? Uma mutação que transformou ele em herbívoro, mas os ancestrais eram carnívoros. Meio complicado isso aqui. B. Os outros membros da ordem evoluíram convergentemente para o hábito carnívoro, ou seja, o panda é uma espécie mais próxima de um ancestral, herbívoro, e todos os outros ursos foi que se diferenciaram, em carnívoros. Isso aqui também é bem complicado de acreditar nisso. O panda deve ser colocado em uma nova ordem apenas por ele se alimentar de forma diferente? Creio que não, né? O panda sofreu uma mutação deletéria, que transformou seu aparelho digestório em carnívoro. Muito complicado. E a letra fala o seguinte: o hábito alimentar do panda mudou para o hábito herbívoro, recentemente. A gente pode assumir isso aqui como sendo verdade desde que a gente tenha um cuidado. Não necessariamente com o passar do tempo, eles vão desenvolver adaptações para a herbivoria. Porque essa alternativa aqui, ela meio que insinua, A pessoa poderia pensar que, com o passar do tempo, então, eles vão desenvolver adaptações para se tornar herbívoros mais eficientes. Não necessariamente, a gente não trata a evolução assim. Evolutivamente falando, a gente poderia pensar que indivíduos que têm qualquer adaptação que torne o processo de digestão dos produtos de origem vegetal mais eficiente seriam selecionados, sobreviveriam mais, reproduziriam mais e etc. Essa seria a forma mais adequada da gente pensar nisso. Então, assim, com o passar do tempo, sim, poderiam surgir indivíduos nas populações que tivessem uma eficiência maior em processar, a matéria vegetal. Esses indivíduos sobreviveriam mais, se reproduziriam mais, deixariam mais descendentes, e eventualmente, poderia haver ali um processo de especiação, com outras linhagens surgindo que teriam um hábito realmente herbívoro com um aparelho digestório realmente herbívoro. Agora, entenda que isso é uma possibilidade teórica. A gente não pode realmente dizer que isso vai acontecer porque a evolução ela acontece. Tem coisas ali que acontecem que são bem por acaso, né? A mutação ela é por acaso, ela não é uma coisa, direcionada. Ela acontece e é selecionada se for positiva ou eliminada se for negativa. E além disso, pelo que a gente tem observado, é muito mais provável que os pandas entrem em extinção no futuro próximo, se é que já não estão em extinção, do que qualquer coisa dessas que eu discuti aqui aconteçam. 2. A sistemática une as disciplinas de taxonomia e filogenética. A filogenia, ela está preocupada ali com a construção daquelas árvores filogenéticas, as relações de parentesco mais próximo e etc, ancestral comum, E a taxonomia está mais preocupada na construção dos grupos mesmo, na posição de indivíduos em grupos, espécies, gêneros, famílias, ordens, classes, filos, reinos, domínios, etc. Questão 3, analise as frases abaixo. Então nós temos aqui 3 frases e possivelmente a gente vai ter que ver quais delas estão corretas ou erradas, enfim. Frase número 1. Através da reprodução, o organismo ultrapassa sua condição mortal e se torna imortal como linhagem. Isso aqui pode até estar correto, mas eu achei muito filosófico, 2. Toda vida nasce ou nasceu a partir de uma vida anterior, isso aqui está incorreto. Em algum momento a vida tem que ter começado abioticamente, As teorias, de origem da vida consideram o surgimento de matéria orgânica, de moléculas, aminoácidos, enfim, etc., com uma origem abiótica. E eventualmente surgiram ali as primeiras células com ácidos nucleicos que teriam a condição de se autorreplicar, E ali teria surgido a vida. O interessante é que mesmo que você opte pela perspectiva criacionista da origem da vida, em algum momento o homem foi ali tirado do barro, Portanto, matéria inorgânica, etc. Enfim. 3. A seleção natural atua como numa dada geração em indivíduos, isso aqui está correto. Portanto, o gabarito poderia ser a letra C, 1 e 3, mas eu enfatizo aqui que eu achei a 1 muito filosófica. Eu acho que isso aqui é uma discussão científica, assim, muito, sabe, pouco objetiva. 4. Sobre dispersão e migração, podemos dizer que letra A. Dispersão é um evento aleatório e individual, enquanto migração é populacional e previsível. Eu gostaria apenas de pontuar aqui uma coisa, eu não estou dizendo não está correta a afirmação, concordo com o gabarito, só vou discutir uma coisa. Dispersão é aleatória. Pensa num dado, você joga um dado para cima, o dado tem 6 lados, Qual número vai cair? É aleatório, você não consegue prever. Mas vai ser no número de 1 a 6, você sabe disso. Então, assim, é aleatório até onde dá para ser aleatório. Por exemplo,
Eu gosto de dar um exemplo assim, até meio bobo. Você não vê populações de girafa, indivíduos, né, de populações de girafas se dispersando em direção ao meio do Oceano Atlântico. Por que não? Porque existem limites, né? Há os limites que o ambiente impõe. Então, assim, determinada espécie, indivíduos de uma determinada espécie vão se dispersar e apenas para onde eles conseguem eventualmente ter ali algum sucesso. A fixação deles em algum local se dá apenas se houver ali as mínimas condições para que isso aconteça. Em plantas, talvez isso seja mais súbito, porque assim, uma planta pode jogar uma semente que vai ser dispersa pelo vento, né? E ela pode cair num local muito inadequado, né? E ela simplesmente não vai germinar, né? Então, assim, até houve a dispersão, mas não houve o estabelecimento ali da espécie. Em relação à migração, ela é populacional, e quando a gente fala nisso, a gente pensa naquelas migrações de aves, né, de cetáceos, de tartarugas, onde populações inteiras migram para um local do planeta que vai ter as melhores condições climáticas, né, temperatura, etc., para que haja alimentação e reprodução em algum determinado momento. Portanto, tem uma característica, né, aqui o previsível, aquela característica sazonal. Vai ter uma estação do ano em que aquela espécie, vários indivíduos daquela espécie vão migrar para um determinado ponto para tomar, né, para tirar proveito das características daquele local naquele momento. Agora, eu como indivíduo posso migrar? Ela é necessariamente populacional? Imagina que eu, como indivíduo, saio do Brasil e vou para os Estados Unidos e me torno um imigrante nos Estados Unidos. Embora eu tenha ido lá como um indivíduo, quando eu chegar lá eu automaticamente vou ser inserido numa população de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos, né? Enfim, só tô trazendo essa discussão assim porque para mostrar, né, o sentido disso. Eu fui como indivíduo para lá, mas eu fui inserido numa população, enfim, a despeito, né, da minha vontade, da, do motivo que tenha me levado aí pra lá. Enfim, eu só trouxe essa discussão pra gente explorar um pouco, assim, criticamente, né? Uma alternativa. Na tentativa de demonstrar como esses temas são ricos, né? E abrem tantas possibilidades de discussão. Mas, de novo, concordo com o gabarito, não tô aqui tentando discutir o gabarito em si. Questão 5. Sobre o registro fóssil, nós não podemos afirmar que suas evidências marcam a idade máxima de um fóssil. Exemplo, o ser humano disse que ele está no planeta Terra há aproximadamente entre 200 e 300 mil anos. Isso é o que as evidências das ossadas, né, dos registros fósseis na paleontologia permite a gente afirmar. Então, até onde eu tenho informação, no máximo ali uns 300 mil anos do Homo sapiens no planeta Terra. Se em algum momento foi encontrada uma ossada de Homo sapiens, indiscutivelmente de Homo sapiens, há, por exemplo, 400 mil anos, essa idade teria que ser atualizada, né, reajustada para contemplar aquilo que foi observado na realidade. Portanto, um fóssil ele apenas diz a idade mínima de uma determinada espécie. A gente está aqui há pelo menos 300 mil anos. E eventualmente pode ser que a gente encontre uma ossada que nos force a atualizar essa data. 6. Sobre o código genético, nós podemos dizer que sua alta complexidade dificulta as explicações sobre sua origem. O código genético, a gente diz que ele é a receita, né? Ele é aquela. Em conjunto com o RNA, ele que vai determinar, né, a ligação ali da nossa informação genética sendo traduzida em proteínas, em aminoácidos, que vão eventualmente compor proteínas. E a complexidade dos códigos genéticos que existem, né, enfim, a gente pode inclusive traçar, né, histórias evolutivas, né, relações evolutivas, a partir da observação desses códigos genéticos, e a coisa realmente é uma coisa bem complexa mesmo, bem, enfim, eu nem tenho condição de discutir isso com muita profundidade. Sempre que eu falo sobre código genético, eu gosto de mostrar esse site aqui. Eu nem sei assim o quão atualizado ele é, eu espero que ele seja bem atualizado, aqui a última atualização, 2019, portanto, né, informações aqui atualizadas, né? E ele mostra aqui a diversidade de códigos genéticos. Olha só, o padrão, né, que é aquele que a gente utiliza, portanto a gente assume ele como sendo o padrão virtualmente universal. O código genético, né, que a gente fala que é universal, ele é virtualmente universal porque praticamente, né, todos os seres vivos vão usar ele, mas tem algumas variações. Por exemplo, mitocôndrias de vertebrados vão ter um código genético específico delas, né? Tem aqui leveduras, né? Protozoários, selenterados, que são os quinidários hoje em dia, né? Micoplasma, etc. Enfim, existem diversas aqui, ó, mitocôndrias de invertebrados. Existem alternativas, né? Códigos genéticos alternativos. E com base em tudo isso aqui, você consegue traçar ali, né, hipóteses evolutivas a partir dessa informação, código genético. Então eu assumo essa como sendo a justificativa, né, para esse gabarito. Questão 7. Quando comparamos morfologias e a filogenia de grandes grupos de seres vivos, notamos que a característica multicelularidade apareceu várias vezes, de forma independente, né, nos eucariontes. Assinale a alternativa, a opção que não apresente vantagem das espécies multicelulares em relação às unicelulares. Por exemplo, na competição intraespecífica entre indivíduos de uma mesma espécie, ser multicelular não te dá nenhuma vantagem, porque você assume, né, que indivíduos de uma mesma espécie, todos são multicelulares. Se eu sou multicelular, alguém da mesma espécie que eu também é multicelular. Portanto, ser multicelular não me dá nenhuma vantagem.
Agora, nós multicelulares temos algumas vantagens em relação, por exemplo, a unicelulares. Por exemplo, imagina aí um protozoário, né, um paramécium. Se um paramécium perde uma célula do corpo dele, ele morre porque ele é unicelular. Então, assim, se ele perde uma célula, ele morre. Nós podemos perder células do nosso corpo, inclusive células do nosso corpo morrem a todo tempo, a todo momento. Nós, inclusive, induzimos células do nosso corpo a serem destruídas, né, por apoptose, quando elas começam a dar problema. Nós podemos, então, assim, perder células do nosso corpo e continuar vivos, naturalmente, normalmente. Imagina que você está na praia nadando, vem um tubarão e arranca uma perna sua. Você pode até continuar vivo, né? Pode ser que você morra, mas você pode continuar vivo. Você perdeu milhões e milhões de células, né? Talvez bilhões de células da sua perna, mas você continuou vivo porque você tem, né? Os seus órgãos vitais continuaram ali funcionando naturalmente, né? Normalmente. E uma outra vantagem da multicelularidade também é essa coisa da diferenciação celular, né? Você ter diversas células diferentes no seu corpo, formando tecidos diferentes e órgãos diferentes, né? Com funções específicas, né? Garante ali uma maior diversidade de funções, de adaptações, etc. 8. Os mamíferos possuem um grande número de adaptações exclusivas que permitiram ele conquistar a Terra, né? O ambiente terrestre. Dentre elas não está endotermia. E por que ela não é? Porque ela não é exclusiva dos mamíferos. As aves também são homeotérmicas ou endotérmicas. Questão número 9. O genoma do ser humano já foi completamente sequenciado. Enfim, isso teria sido um grande marco, né? Para sabermos o que nos torna humanos. Apenas um ou poucos genomas humanos não são suficientes para sabermos o que nos torna humanos. Pelas seguintes razões, exceto. Tem que tomar muito cuidado, né, com essas negações aqui, né? Essas negativas. Tipo, é assim, exceto. Apenas uma está incorreta. Isso cai muito, né? E às vezes gera confusão. Mas as alternativas, né, elas induzem a gente, assim, até por eliminação a gente poderia chegar no gabarito. Por exemplo, letra A. A espécie humana apresenta alta variabilidade genética. Isso aqui é correto e está, né, dialogando bem com o texto, né? Essa alta variabilidade genética tem que ser contemplada na análise dos genomas para você poder dizer, né, quais são as características essencialmente humanas, né? A população humana está evoluindo, isso aqui é um fator importante, né? Se existe evolução, existe variação, existe mudanças, né, em genomas entre populações e populações. Portanto, entre comunidades, né, e comunidades, portanto, você esperaria encontrar ali ah, indícios, né, interessantes para serem estudados. C. Temos que sequenciar o genoma do chimpanzé e do gorila para termos com o que comparar? São espécies muito próximas da gente evolutivamente, né? O chimpanzé ele divide assim mais quase 98% do genoma com a gente. Então assim, é interessante ter esse referencial para a gente ver o que que eles não têm que a gente tem e o que que a gente tem que eles não têm, no caso. Eu acho que eu falei, né? Acho que eu repeti, mas enfim, vocês entenderam. O que que tem neles que não tem na gente e o que que não tem neles que tem na gente. Temos que analisar o proteoma, também as proteínas, né? Não apenas o genoma. Isso aqui seria interessante também, correto? Porque, enfim, existe, né, uma série de relações ali de um mesmo RNA podendo ser traduzido, né, em proteínas diferentes. Então, assim, tudo isso, toda essa diversidade, toda essa complexidade tem que ser considerada. E a letra E traz o seguinte: a população humana está estruturada geograficamente. Essa alternativa traz essa coisa da estruturação geográfica, que é um tema que eu particularmente nem compreendo, nem entendo muito bem assim, portanto nem vou falar muito sobre isso. Mas o que eu acho que a gente leva dessa questão aqui é a relação, né, da complexidade, da variabilidade genética, como estava aqui na letra A, né? Isso tem que ser considerado numa análise quando você vai estudar, né, genomicamente uma espécie, considerar, assim, a variabilidade presente naquilo. Se fosse o caso de uma população muito homogênea, né, um fluxo gênico muito amplo, pouco isolamento reprodutivo, nada assim, nenhum fator que pudesse levar à diversidade, a gente poderia pensar que é apenas uma cópia ali, né? Você pegava um genoma de um indivíduo e, enfim, você estudaria toda aquela população. Mas uma população diversa como a nossa, você precisa, né, de uma amostragem mais robusta. Questão 10. Leia atentamente as seguintes frases sobre filogenias e assinale a afirmativa correta. 1. Filogenias são reconstruções das linhagens ancestral-descendentes, evidenciando os eventos de especiação. Isso aqui está correto. 2. Eventos de radiação adaptativa, múltiplas especiações, facilitam a análise filogenética. Eu acho que, na verdade, elas tornam mais complexas, né? Elas dificultam essas análises. Imagina que você é um alienígena e cai de paraquedas aqui no planeta Terra e vê um hipopótamo e uma baleia. Você diria que eles têm um ancestral comum próximo? Complicado, né? Bom, 3. Especiações simpátricas não são retratadas nas filogenias, por filogenias. Eu não vejo por que não seriam, elas são sim, então eu acho que a 1 e a 3 estariam corretas, né? 1 e 3, letra C. Questão 11. Dentre as razões pelas quais acredita-se que mitocôndrias e cloroplastos não... mitocôndrias e cloroplastos foram bactérias que invadiram uma célula primitiva, não estaria... De novo, né? Tem que tomar cuidado com essas negações aqui. A letra D, ela diz o seguinte: em filogenias moleculares da vida, genes mitocondriais agrupam-se com cianobactérias. As cianobactérias, na verdade, elas vão estar ali próximas dos cloroplastos, né? Elas vão estar na linhagem dos cloroplastos. As mitocôndrias vão estar relacionadas a essas alfa-protobactérias, ao que tudo indica.
Então tá aqui essa imagenzinha que eu roubei de algum artigo aí, devo colocar link para ele na descrição. Tá aqui, ó, alfa-proteobactérias, né? Uma relação ali com essa célula que era um procarionte, né, primordial, dando origem ali às mitocôndrias. A estrelinha rosa é um gene adquirido por a transferência genética horizontal, né, que é uma relação ali de troca de informação genética entre bactérias. Assim surgiria então a mitocôndria, né, a partir de uma alfa-proteobactéria que entrou em a relação aqui com uma possivelmente uma arqueia primordial, não sei. E aí deu origem então às mitocôndrias. Os cloroplastos, repara aqui, ó, cianobactéria, né? Um gene ali também, que deu origem ali por transferência horizontal, né? A, originando essa cianobactéria aqui, tendo relação com a célula, agora uma célula eucarionte também, deu origem aos cloroplastos. Portanto, né, como eu falei de forma muito confusa, mitocôndrias, alfa-protobactérias, cloroplastos, cianobactérias. 12. Sobre mutações, é correto afirmar que já estavam presentes no ancestral do mutante? Se já estavam presentes no ancestral, então não é uma mutação, né? É uma herança. Estarão presentes nos descendentes do mutante? Considerando aqui um organismo diploide, não necessariamente, né? Vai ter uma probabilidade de que ele passe, né, pro descendente dele aquele determinado alelo mutante, enfim. São em sua maioria neutras ou vantajosas? Neutras, ok, vantajosas não, né? Na verdade, mutações são em geral deletérias, enfim. Letra D, são responsáveis pelas grandes adaptações morfológicas? A gente pode dizer que sim. Ah, tudo começa com uma mutação, né, que vai levar ali eventualmente a, enfim, a partir de diversas relações, inclusive epigenéticas, né, com o meio ambiente, mas levariam a grandes adaptações. Sobre esse tema aqui, embora não diretamente sobre o tema, mas uma leitura que eu considero que é importante, dei uma lida sobre a controvérsia evolutiva, sobre o gradualismo e o equilíbrio pontuado. É um tema super interessante da evolução e acho que é um tema interessante para se ter no repertório em discussões assim evolutivas. 13. Em casos de transplantes, geralmente o irmão ou irmã tem prioridade para ser doador, antes de pais, né, filhos, enfim. Isso porque, na média, o irmão e o transplantado compartilham 50% dos genes e 20% dos genótipos. 25% dos genótipos. Eu fiz uma coisa aqui colorida para ajudar, né, a desabstrair aquilo lá. Isso aqui é a geração parental, dois indivíduos diploides, dois cromossomos em um indivíduo, dois cromossomos em outro indivíduo, e eu coloquei cromossomos diferentes que é justamente para acentuar, né, essa relação. Esse indivíduo vai passar para os filhos dele, provavelmente, né, apenas um cromossomo vermelho ou um cromossomo laranja. É isso que ele tem de informação genética. E esse aqui outro, amarelo ou verde. É isso que ele pode contribuir para os descendentes dele. Repara que as probabilidades na geração filial, você pode ter o genótipo vermelho-amarelo, né? O vermelho veio desse aqui, o amarelo veio desse aqui. Enfim, você pode ser vermelho-verde, pode ser laranja-amarelo ou laranja-verde. Então você tem 1/4 de probabilidade de ter cada um desses genótipos aqui. Isso aqui é uma probabilidade, né? De surgir um indivíduo vermelho-amarelo, 1 em 4. Vermelho e verde, 1 em 4. Agora, o gene, repara só. Você pode ter. Tem dois genótipos possíveis onde o gene, né, o cromossomo vermelho, vai estar presente. Portanto, 2 em 4. Portanto, 50%. Né? 1 meio. 2 em 4, 1 meio. Portanto, um gene específico vai estar presente em 2/4 da prole, provavelmente, enquanto que um genótipo específico em 1/4 da prole. 14. Observe as filogenias abaixo. A gente tem aqui uma filogenia contendo roedores, espécies de roedores e espécies de carrapatos. Aparentemente, né, você tem espécies de carrapato parasitando, né, espécies de roedores especificamente. Dando a entender que isso aqui é uma relação espécie específica, né? Porque você tem uma espécie de carrapato específica para cada espécie de roedor, aparentemente numa coevolução. 15. Mais uma questão de genética populacional. Geneticamente não existem raças humanas. Essa frase quer dizer que. A letra D fala o seguinte: a cor da pele não é um bom marcador para as diferenças genéticas humanas. E de fato, realmente, né, a gente não pode determinar, né, graus de diferença genética com base apenas na cor da pele. Porque durante muito tempo, né, se disse que a cor da pele negra é uma raça, a cor da pele branca é uma outra raça. Isso, geneticamente falando, estaria incorreto porque você observa mais diferenças genéticas, assim, objetivamente falando, você observa mais diferença genética entre pessoas negras e entre brancos e brancos do que entre negros e brancos. Então você não consegue, a partir apenas da informação genética, discriminar raças entre seres humanos. Então olha só que maneiro, você tem aqui 3 cães da raça labrador. Raça labrador. Um preto, um marrom e um no meio que é branco, né? Meio dourado assim. Eles são da mesma raça a despeito de a pigmentação do pelo deles ser diferente. O labrador é um bom modelo para você estudar heranças, né, de características de uma maneira geral, aquela coisa da herança quantitativa, a epistasia, né, é bem interessante estudar essas relações genéticas.
Mas fica aqui, né, a lição, tipo, a cor do pelo não determina raça diferente. Os três são labradores. A questão 16 diz pra gente associar colunas. Então aqui a gente tem 5 frases aqui, né? Não existe sistemática filogenética, sinapomorfia do âmino, invadir o ambiente terrestre, diversidade no ambiente, né? Extintos. E aqui embaixo a gente teria grupos, né? Répteis, peixes, dinossauros, tetrápodas. E a gente teria que fazer então essa relação, né? Colocar, né, os números aqui onde a gente acha que seria mais apropriado. E ela deu pra gente algumas alternativas. Eu vou colocar um slide aqui pra mostrar que teve algum probleminha nessa questão aqui. Então, basicamente, a gente ia ter que fazer, né, essa relação entre a coluna da esquerda com a da direita. O gabarito que a OBB deu pra gente dizia o seguinte: répteis não existem em sistemática filogenética, ok. Peixes também não existem em sistemática filogenética, tá ok também. Dinossauros ela coloca como extintos, isso aqui é problemático porque os dinossauros não estão extintos, aves são dinossauros. Tetrápodes invadiram o ambiente terrestre, ok. Artrópodes, grupo de maior diversidade também, concordo. E trilobitas extintos. Como eu não posso concordar que dinossauros estão extintos, né? Eu tive que dar uma adaptada e aproveitei e me dei a liberdade de adaptar outras coisas também. Eu coloquei, por exemplo, répteis eu coloquei como não existem em sistemática filogenética, ok, mas também coloquei sinapomorfia de âmino, porque o ovo dos répteis é um ovo amniótico, então eu coloquei, né, ele em ambos. Claro que a questão não permite isso, mas eu tô fazendo aqui agora, né, do meu jeito. Peixes eu coloquei no 1, ok, dinossauros eu coloquei 2 também, porque dinossauros também pertencem, né, àquele grande grupos que a gente durante muito tempo colocou como répteis, né? E, enfim, apesar de não existirem em sistemática filogenética, mas o grupo a gente trata, né? E o ovo deles também é amniótico. Então eu coloquei no 2 e os outros eu mantive, né? Enfim, achei essa questão complicada, achei o gabarito errado. Questão 17. Na década de 90, Carl Woese propôs a criação de um nível taxonômico acima do reino, que ele chamou de domínio. A justificativa para essa proposta foi a proposta dos 3 domínios, né? Que tinha lá os procariontes, bactéria e arqueia, e tinha os eucariontes do outro lado. Bom, a questão é a seguinte: as diferenças fisiológicas entre membros do antigo reino Monera, que tinha as bactérias e as arqueias dentro, né? Elas eram equivalentes às diferenças entre todo o conjunto de Moneras, que continha bactérias e arqueias, e eucariontes. Então não fazia sentido você ter um grupo que tinha uma diversidade, né, uma diversidade tão grande, colocar esses dois grupos no mesmo título, né, Reino Monera. Então ele pegou o Reino Monera e dividiu, colocou lá bactérias e arqueias, isso são os procariontes, e do outro lado os eucariontes. E hoje, aparentemente, algumas propostas consideram eucariontes como sendo um grupo irmão de arqueias, tendo inclusive surgido de uma linhagem de arqueias ancestral que se derivou e deu origem aos eucariontes. Isso é um tema muito complicado e avançado, mas fica aí, né, a lição sobre como que esse tema de classificação biológica é uma coisa complexa. 18. Sobre a especiação alopátrica, podemos dizer que ela requer isolamento geográfico antes do reprodutivo. Né? A especiação alopátrica ela começa com o surgimento de uma barreira geográfica, que separa uma população em duas subpopulações. Com o tempo, essas populações vão se diferenciando, né? Até que chega um ponto que elas perdem ali capacidade de reprodução, fluxo gênico. Ainda que aquela barreira um dia venha a desaparecer, essas populações elas perdem comunicação reprodutiva. Portanto, você tem ali o processo de especiação. Ela exige o isolamento geográfico antes. 19. A variabilidade gênica do Homo sapiens não é bem distribuída geograficamente. Ela dá o exemplo do continente africano, né, que registra uma alta variabilidade, enquanto outros continentes e ilhas, né, registram baixa variabilidade genética. E a gente poderia explicar essa situação com a questão do tamanho efetivo de populações humanas, né, elevado na África. O tamanho efetivo da população humana na África é mais elevado do que nos outros continentes e em ilhas. Ilhas a gente pode pensar, né, numa relação ali de deriva, né, efeito fundador, uma população às vezes que descende de poucos ancestrais, né, de poucos fundadores, por isso efeito fundador. Então a deriva pode estar atuando nessas ilhas e nos outros continentes também algum fator semelhante. Enquanto que na África, que é o berço da humanidade, né, foi lá que surgiu a espécie humana, a raça Homo sapiens, ali teria então um tamanho efetivo de população. Essa coisa de tamanho efetivo de população é uma coisa muito complexa, muito complicada, demais para mim. Vou colocar aqui um slide para ver se eu consigo pelo menos assim dar um gostinho do que é. Eu vou colocar um link para esses slides aqui na descrição para quem quiser se aventurar. Eu tô aqui me aventurando porque é um tema que eu também não tenho muito domínio dele. Mas basicamente é o seguinte: tamanho populacional, relação entre o censo, que é o tamanho real da população, quantos indivíduos tem, e o tamanho efetivo, que é um tamanho que tem ali a ver com a variabilidade genética dentro daquela população. Então, medindo o tamanho populacional efetivo, além do tamanho populacional, que é o censo, né, que quantos indivíduos tem, você tem o tamanho efetivo, que geralmente é menor do que o censo, e é o mais importante parâmetro relacionado à continuidade evolutiva, enfim. Então, o tamanho efetivo é o tamanho equivalente àquele de uma população idealizada, ou seja, uma população teórica, né? Como numa população em equilíbrio de Hardy-Weinberg, que é uma população estatística, meramente teórica, com determinada capacidade de manutenção da diversidade genética. Olha que coisa complexa. Calculando o tamanho efetivo de uma população idealizada,
todos aqueles parâmetros que demonstram que isso aqui é uma ferramenta meramente estatística, né? Uma ferramenta meramente teórica. Não há sobreposição de gerações, o número de indivíduos intercruzantes é o mesmo em todas as gerações. Tudo isso aqui é teórico, né? Você não observa isso aqui em nenhuma população da natureza. Todos os indivíduos são potencialmente intercruzantes, a união dos gametas é aleatória, não há seleção, mutação ou migração, ou seja, não existem forças evolutivas, a média é de um filhote por cada casal. Tamanho população efetivo. O tamanho efetivo de uma população real é medido com relação à sua constituição genética, diversidade, quando comparada a uma população idealizada. Então, por exemplo, se uma população real perde diversidade genética com a mesma taxa de população de uma população idealizada de 100 indivíduos, o tamanho efetivo daquela população real é 100. Não importa se ela tem 1.000, 10.000, 1 milhão de indivíduos, ela vai ser considerada com um tamanho efetivo de 100 indivíduos. Super complicado. Questão 20. As classes do filo Cnidaria são as seguintes, exceto. Então, hidrozoa, ok. Cubozoa, certo. Cifozoa também. Cubozoa de novo, ok, né? Quitanophora é um filo de invertebrados marinhos, portanto, ela não seria uma classe de Cnidarias, mas sim um filo independente. Então, aqui, ó, classificação do reino animal, metazoa, né? Não bilatéria, vou tentar dar uma ampliada a mais. Não bilatéria, também conhecido como diploblásticos, filo porífera, filo placozoa, filo Cnidaria, filo Ctenófora, certo? Enfim, e aí, né, o resto de todos aqueles filos de invertebrados marinhos. Aquela página que eu mostrei é nesse livro aqui, Invertebrados, do Brusca, Moore e Schuster, um ótimo livro para se estudar zoologia de invertebrados. Questão 21. Algumas categorias não se enquadram no conceito biológico de espécie, são elas, exceto. Eu não vejo por que espécies monofiléticas não se enquadrariam no conceito biológico de espécie. O conceito biológico de espécie trata de fluxo gênico, né, de capacidade de reprodução entre indivíduos de uma população, gerando descendentes férteis. Se isso acontecer, é de uma mesma espécie. Se isso não acontecer, não é de uma mesma espécie. Então, essa relação de monofilia aqui, eu não vejo como que isso não se enquadraria no conceito biológico de espécies. Agora, espécies com reprodução assexuada, como é que você testaria o conceito biológico de espécies nela, uma vez que ele está fundamentado na relação da reprodução sexuada, né? Alopatria, em espécies que não estão no mesmo ambiente, como é que você testa a reprodução sexuada entre espécies, entre indivíduos, né, entre populações que não dividem um ambiente? Fósseis, como é que você testa a reprodução sexuada em fósseis, literalmente em restos minerais que indicam, né, um ser vivo? Espécies em tempos viventes diferentes, também não dá para testar a reprodução sexuada, então elas não se encaixariam. 22. Sobre o holótipo, é correto afirmar que funciona como um indivíduo ou modelo da espécie sob um ponto de vista tipologista. Você que está gastando um tempão, investindo tempo, né, estudando bioquímica avançada, fisiologia, genética, zoologia, botânica, etc., você sabia o que é um holótipo? Olha só que questão, né, sacana. Tipo, a pessoa chega lá com todo um arsenal, todo um repertório robusto de conceitos de biologia. Se a pessoa não souber o que é um holótipo, a pessoa é obrigada a chutar essa questão, né? E aí, enfim, 5 alternativas, 20% de chance de acertar, 80% de chance de errar, porque não sabia o que significava um termo. Basicamente, o holótipo é aquele primeiro espécime que uma pessoa que está estudando, né, uma determinada espécie, ele vai lá no campo, né, coleta um espécime, leva para o laboratório, faz toda a descrição da morfologia. Vamos supor que é uma borboleta, né? Então ele faz toda a descrição da anatomia, da morfologia daquela borboleta, as cores da asa, o formato, etc. Antenas, aparelho bucal, patas. Aquele vira o holótipo, né? É o referencial, é o modelo, o primeiro espécime coletado. Qualquer pessoa que esteja estudando aquela espécie vai recorrer àquele holótipo, né, para fazer comparações, para saber se é a mesma espécie, se é alguma variante, né, dentro de um mesmo grupo, uma subespécie, geralmente, de repente, né. Bom, basicamente é isso. Na botânica a gente usa as essicatas, né? A pessoa vai no campo, coleta lá uma espécie vegetal, faz uma essicata da folha, que você resseca a folha e ela fica tipo impressa num papel. Folha, frutos, flores, né? Enfim. 23. Charles Darwin, listado entre os grandes pensadores da humanidade, é mais conhecido por. E aqui a gente tem um dilema, né? A letra A estaria correta no meio científico. Se você perguntar para qualquer biólogo qual foi a contribuição que Darwin deu para a ciência, ele tem uma teoria sobre seleção natural, né, a origem das espécies, por meio de seleção natural, não é isso? Muitas pessoas responderiam isso. Mas o público geral talvez conheça mais o Darwin por aquela relação, né, do homem e do macaco, né, o homem vindo do macaco ou não vindo do macaco, enfim, grupos, né, de ancestralidade comum. Eu acho que esse tema estaria mais acessível para o público geral, então talvez as mais pessoas conheçam Darwin pela relação ali dele ter colocado, rebaixado, né, entre aspas, o ser humano para uma categoria de ser um animal como outro qualquer. Isso é um tema, isso é uma consequência lógica da teoria do Darwin e que marcou muito, né, a humanidade. É uma das grandes controvérsias, né, uma das grandes polêmicas da teoria dele. Bem, enfim. 24. Sobre as eras geológicas, é correto afirmar que são delimitadas por fósseis característicos, uma vez que você reconhece, né, que determinado fóssil, determinada categoria de um fóssil, só está presente num determinado extrato geológico,
você consegue determinar que um determinado, não, uma parte lá, você recebe um fragmento, digamos, alguma coisa assim que está dentro, que contém um daqueles fósseis, né, um representante daquele grupo de fósseis, você consegue dizer com base no fóssil que aquele extrato geológico que você pegou está dentro, né, de uma determinada era geológica com determinada certeza. Questão 25. Dentre as forças evolutivas que não são responsáveis pela manutenção do polimorfismo, existência, né, de diversos alelos para um mesmo gene determinando, né, características na população. Então, a força evolutiva que não é responsável pela manutenção do polimorfismo estaria. A seleção natural direcional, ela seleciona em direção, né? Ela vai em direção a um genótipo mais adaptado, né, que contém ali os alelos mais adaptados àquele ambiente, naquele momento, naquele local, né, naquela situação, naquela circunstância, naquele contexto. Ela vai selecionar geralmente a seleção direcional, ok? Ela vai selecionar em direção a esse genótipo que contém, geralmente um genótipo homozigoto, né? Que contém as duas cópias desse alelo que é o mais adaptado naquele local, naquela situação, etc. Então, assim, ela vai diminuir, né, a diversidade naquele local e não vai atuar na manutenção do polimorfismo. Ela vai atuar na diminuição do polimorfismo, ela vai atuar na homogeneização do genótipo daquela população, eventualmente até na fixação desse genótipo na população. Seleções disruptivas e estabilizadoras, elas atuam mais no sentido, assim, a disruptiva, por exemplo, ela atua na seleção ela é parecida com a direcional, ela atua em direção a genótipos especializados, mas multidirecionalmente, né? Ela não é direcional num sentido apenas, enquanto que a estabilizadora atua em direção a fenótipos heterozigotos. Então, de certa forma, elas não estariam reduzindo o polimorfismo na população, pelo menos não a curto prazo diretamente. 26. Um dos piores flagelos da Amazônia. Essa questão 26 e 27 foram anuladas. Eu vou tentar assim, discutir brevemente porque eu acho que elas foram anuladas, mas é meio complicado. A 26, por exemplo, fala sobre malária na Amazônia. Ela fala sobre o DDT, que é um inseticida amplamente utilizado durante muito tempo, né? Que tinha ali uma série de impactos na natureza. Enfim, ela pergunta aqui no final, a motivação básica para o uso desse inseticida foi? E o problema é que nenhuma das alternativas assim indica uma motivação para o uso do inseticida. Você usava o inseticida para matar o mosquito, né? Que era o transmissor da malária. Né? Não teria uma outra razão para isso. Eu suspeito que a pergunta deveria ser a motivação básica para a interrupção do uso desse inseticida. E aí o problema é que aqui agora você teria duas alternativas que explicariam bem, talvez três, né? Que explicariam bem o porquê de você interromper o uso do DDT. É uma molécula carcinogênica e é uma molécula que trouxe, né, uma contaminação ambiental com efeitos na biota muito importantes. Para quem quiser se aprofundar nisso, procurem aí o livro Silent Springs, Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, onde ela fez a denúncia, né, de que o DDT era uma molécula muito impactante e que os impactos disso na natureza seriam danosos a longo prazo. A relação da resistência, né, dos mosquitos ao DDT é uma coisa que pode acontecer, né? Resistência de insetos a inseticidas. Mas, enfim, eu não tenho. Eu acho até que existem historicamente, alguns indícios disso. Mas, enfim, no geral foi uma questão meio confusa, né? E a 27 ela diz: o combate à dengue, aqui agora falando de dengue, né? É uma atribuição dos governos e da sociedade, porém a falência nesse combate não pode ser diretamente relacionada. Olha que coisa complicada, né? O insucesso, né, do combate não pode ser diretamente relacionado com. E aqui as alternativas também elas não dialogam muito bem com a pergunta que foi feita. O uso inadequado de recursos financeiros, né? Isso aqui é uma crítica política tão ampla, tão. Enfim. A inadequação do treinamento dos matadores de mosquito. Como é que a gente pode testar isso, né? Bom, teria que achar alguma coisa na literatura que desse embasamento para isso. Enfim, algumas alternativas aqui poderiam explicar um insucesso no combate a alguma pandemia, por exemplo, recursos mal utilizados, enfim, a própria inadequação do treinamento dos agentes, né, que vão lidar com aquilo, desorganização do traçado urbano, resistência dos vetores a inseticidas, mudanças climáticas. Enfim, só acho é uma questão, né, confusa, ficou uma coisa muito, não sei, complicada. Acabaram anulando, né? Enfim. 28. A presença de moléculas orgânicas, especificamente metano, em sistemas interplanetários pode ser uma indicação de que. Aqui a gente tem um problema, né? Eles colocaram o gabarito como letra B. As bases da vida estão presentes fora do nosso planeta. Ok, o metano é uma molécula orgânica, né? Tudo mais, é uma base da vida, a gente poderia colocar assim. E está presente fora do nosso planeta, ok. Mas na minha concepção, também seria um indício de que existe vida extraterrestre, uma vez que é uma molécula orgânica, que é produzida ali, né, atividade de micro-organismos e tudo mais, poderia ser um indício, sim, de que existe vida extraterrestre produzindo esse metano que foi encontrado lá. O metano ele é produzido apenas por seres vivos? Não. Tem também o metano abiótico, né? Então, assim, ficaria essa discussão, mas enfim, a gente está falando aqui apenas de um indício, não da prova. Então, assim, seria, na minha opinião, um indício, sim, de vida extraterrestre, ainda que por mero otimismo, né, por mera especulação. Questão 29.
Dentre os fatores que podem ter contribuído para o insucesso da campanha da erradicação da malária na Amazônia, não podemos incluir, de forma alguma, e essa questão aqui talvez seja o ápice, né, da múltipla negação que leva só mesmo a uma confusão maior de quem está participando. Olha só, o insucesso da campanha não pode incluir, né, como um insucesso da campanha, a ausência de estradas na região. Que coisa confusa, né? Eles foram negando até, enfim. A gente poderia dizer, o insucesso da campanha, que pode ter contribuído para o insucesso da campanha, nós podemos incluir a presença de estradas na região. Ficaria muito mais simples, né? Mas eles querem complicar. E o gabarito não é um gabarito simples, né? É um gabarito, na minha opinião, complicado, porque essa coisa das estradas aqui não é uma coisa, até onde eu compreendo, senso comum. Mas eu achei um texto apenas, um texto antigo, que embasa essa alternativa. Olha só que maravilha. Ocorrência de malária numa estrada recém-construída no Amazonas. A maioria dos casos de malária ocorridos no Amazonas nesses últimos anos teve origem nas estradas BR-174 e BR-319, né? Enfim, esse trabalho descreve o impacto da malária nos colonizadores ao longo de um trecho de 100 quilômetros na estrada BR-174. Então, assim, né, a colonização, né, habitações humanas sendo construídas na beirada das estradas, né, botando o ser humano ali, né, em contato com o vetor da malária. Olha aqui, um texto de 1978, uma leitura interessante, né, uma leitura histórica, assim. Mas foi interessante achar isso porque, né, embasa, de certa forma, lá o gabarito, mas é uma coisa bem específica. Questão 30. A anemia falciforme é provocada por uma modificação estrutural nas hemácias que ficam com a forma de uma foice, que confere uma relativa resistência à malária. Essa alteração acontece na sequência de aminoácidos da cadeia beta da hemoglobina. Isso aqui é um tema que a pessoa tem que estudar ali, né? A relação ali, né, dessas modificações que acontecem, como que a hemoglobina vai assumir ali essa conformação diferente, né? E isso vai levar, né, a uma mudança na estrutura da própria hemácia. Aqui, ó, a hemoglobina normal, né? Ela se distribui de um jeito dentro da hemácia e a hemácia fica com aquele formato bicôncavo que a gente está acostumado, né? Já a hemoglobina falciforme, né? Que é a normal, ela assume uma outra conformação e ela acaba alterando a forma da hemácia, dando a ela esse formato aqui de foice, né? Por isso falciforme. E isso tem implicações ali na circulação sanguínea, né? Podendo levar a uma série de problemas. Passando para a segunda metade, né, desse vídeo. Questão 31. Os seguintes nomes correspondem às categorias superfamília, família, subfamília e tribo, respectivamente, na nomenclatura zoológica. Letra B, Apoidia, Apídia, Apine e Meliponine. Se isso aqui, se você ler esses nomes, Meliponine, Apine, Apídia e Apoidia, e você pensa em abelhas, parabéns, você está bem orientado na biologia, você está pronto para o bebê. Sua zoologia de artrópodes está bem, né? Não está enferrujada. Vamos pegar como exemplo aqui uma espécie de abelha. Deixa eu ver uma aqui que eu gosto dela. Essa aqui, ó, Plebeia mínima, né? Uma espéciezinha de abelha aqui. Repara nela aqui, né? A abelhinha e tudo mais, pá, o nome, Plebeia mínima. Uma espécie, né? Espécie e gênero. Gênero Plebeia, espécie mínima. Ou minima, né? Já que é um nome científico. Plebeia minima. Agora a gente vem aqui no site, né? Sistema de Informação Taxonômica Integrada. Vamos dar uma olhada aqui na classificação dela. Tá aqui, ó. Espécie, Plebeia minima, né? Gênero, Plebeia. Tribo, Meliponine. Subfamília, Apine. Família, Apide. Superfamília, Apoidia. Infraordem, Aculeata. Subordem, Apócrita. Ordem, Hymenoptera. Superordem, Holometábula. Infraclasse, Neoptera. Subclasse, Pterigota, né? Classe Insecta. Subfilo, Hexápoda. Filo, Artrópoda. Superfilo, Equidizozoa. Infrarreino, Protostômia. O negócio é bem complicado, né? Subreino, Bilatéria. Reino, Animalia. Então tá aqui, né? A classificação completa daquela abelhinha. E todos aqueles elementos que apareceram lá na questão estão aqui. Questão 32. Espécies diferentes, mas que tenham sido descritas com o mesmo nome científico, são espécies homônimas. Isso aqui é metodologia de taxonomia, né, de organização sistemática de seres vivos. Infelizmente é uma coisa que a pessoa, né, é uma coisa bem específica. Questão 33. Características homólogas são características semelhantes ou diferentes que tenham a mesma origem evolutiva, embrionária, etc, né? Pense em características... eu vou botar um exemplo aqui rapidamente. Aqui, ó, exemplos de estruturas homólogas. Os ossos, por exemplo, dos membros, né, de vertebrados, por exemplo. O braço humano, a gente tem aqui os ossos, né, o húmero, o rádio, a ulna, carpo, metacarpo, as falanges. Repara que se você olhar a pata de um gato, são os mesmos ossos, né? Um gato felino normal. A pata de um cavalo, a gente tem aqui, né, os mesmos ossos também. Claro que tem uma diferenciação aqui, né, na função, porque o cavalo ele tem um jeito de andar diferente. Isso aqui, por exemplo, é a unha dele, né? Aquele casco é uma unha. A asa do morcego, os mesmos ossos, porém uma função diferente. É feita para voar, né? É projetada para voar. Vai ter aquela membrana aqui. Mas olha aqui.
os ossos, né? O húmero, o rádio, as falanges, né? Bem esticadas. Isso aqui é a barbatana de um golfinho, pode ser de uma baleia também, né? Um cetáceo. Os mesmos ossos, mas com uma função agora de nadar, de se movimentar na água. Estruturas homólogas têm a mesma origem embrionária, evolutiva, mas funções iguais ou diferentes. 34. Dentre as seguintes características, as únicas homólogas são, por incrível que pareça aqui, o celoma da sanguessuga e do polvo, né? Vão ser ali características homólogas. Você poderia fazer por eliminação, se você não soubesse isso. Por exemplo, asa de morcego e de borboleta são estruturas análogas, né? Nadadeiras dorsais de tubarão e golfinho, um peixe e um cetáceo, um condricte, né? E um cetáceo, são análogos, não são homólogos. Bico de ornitorrinco, que é um mamífero, com um pato, que é uma ave, também não pode ser homólogo, é análogo. E, enfim, aparelho reprodutor. Aí já fica muito complicado, né? Mas, enfim, homólogo aqui é apenas a letra D, os celomas desses seres vivos. 35 bem facinha também, se a maioria dos descendentes de um único ancestral for reunido em um agrupamento, esse será parafilético, né? Você vai ter ali um ancestral com apenas alguns dos descendentes deles, mas não todos, portanto, um grupo não natural, né? Um grupo parafilético. Se todos os descendentes de um mesmo ancestral comum direto tivessem reunidos, seria um grupo monofilético. Questão 36. Indique com base na figura a seguir 3 grupos monofiléticos, 2 parafiléticos e 1 polifilético. Se você sabe o que é um grupo monofilético, parafilético e polifilético, você não teria dificuldade de resolver essa questão aqui. Tudo isso aqui é um grande grupo monofilético, então A, B, C, D, E, F é um grupo monofilético. Sempre que você conseguir separar alguns indivíduos que tenham um ancestral comum direto e exclusivo, entre elas você tem um grupo monofilético. Então, por exemplo, B, C e D são um grupo monofilético. C e D são um grupo monofilético. E e F são um grupo monofilético. E etc. Para fazer um grupo parafilético, você só precisaria pegar e tirar, por exemplo, um dos grupos daqui. Por exemplo, tirou o C, isso tudo aqui vira um grande grupo parafilético, né? Você tira alguns dos descendentes de um ancestral comum, com o cuidado de que se você, por exemplo, montasse um grupo contendo B e E, ou C e E, C e F, D e, ou D e F, enfim, você estaria montando grupos polifiléticos, porque, por exemplo, B tem um ancestral comum mais recente com C e D do que com E. Então, se você pegar B e E, você vai estar montando um grupo polifilético. B e F, mesma coisa. C e E, mesma coisa. D e F, mesma... Enfim, entendeu? Se tiver um ancestral comum mais recente dele com outro grupo, e um outro também com um ancestral comum mais recente com outro grupo, e você juntar esses dois, você vai estar montando um grupo polifilético. Questão 37. Alguém chega aqui e fala o seguinte: os peixes não existem e os dinossauros ainda estão por aí. Aí a pessoa olha essa imagem aqui, né, que é um cladograma, e ela diz o seguinte: analisando o cladograma, as duas afirmativas, que peixes não existem e dinossauros ainda estão por aí, elas podem ser consideradas corretas. Isso aqui é uma questão da evolução, né, uma questão de zoologia, né, evolução dos vertebrados e tudo mais. No estudo dos vertebrados acontece uma coisa muito interessante, né? A gente vai fazendo as relações, assim, construindo esses cladogramas. Eventualmente a gente chega aqui num grupo chamado peixes cartilaginosos, que são os tubarões, né, as raias, etc. Peixes ósseos. Dentro de peixes ósseos, a gente vai ter peixes de nadadeira raiada, né, em forma de raios, e peixes de nadadeira lobada. Os peixes de nadadeira raiada, tem vários grupos assim que já entraram em extinção, já não existem mais, mas tem um grupinho aqui de peixes teleósteos. Provavelmente tudo que você já comeu de peixe nessa vida está dentro desse grupo aqui de peixes teleósteos. Já em relação aos peixes de nadadeira lobada, surge dentro desse grupo aqui os peixes pulmonados, né? Mas surge também um grupo aqui de peixes estranhos, que a gente chama de tetrápodas, que vivem no ambiente terrestre e que a gente chama de anfíbios, mamíferos, répteis, aves. Assim, ninguém chama esses animais de peixes, entendeu? Mas se você exclui esses tetrápodas do grupo peixes, o grupo peixe se torna um grupo artificial, né? Parafilético. Então, para todos os efeitos, taxonomicamente falando, o grupo peixes é um grupo não natural, porque exclui, né, essa coisa dos tetrápodos terrestres, né, anfíbios, mamíferos, répteis, aves. Inclusive, répteis e aves também, né, a gente já pode colocar os dois num grupo comum. Basicamente, esse é o motivo pelo qual peixes é um grupo não natural e não considerado taxonomicamente, né, em organizações taxonômicas. E falando sobre dinossauros, a gente chega, por exemplo, num cladograma que nem esse aqui. Eu vou dar um zoom nele para a gente observar algumas coisas interessantes. Tudo começa aqui embaixo, né, na era paleozoica, ali entre o período carbonífero e permiano, um grupo que a gente chama de Diapsida. Desse grupo surge um grupo que a gente chama de Sauria. Deixa eu ver se eu consigo mexer, consigo. Desse grupo Sauria, vão ter ali diversas ramificações, né, e tudo mais. Mas repara aqui o que acontece, ó. Por exemplo, Archosauromorpha, depois vem Archosáurea, tudo isso aqui, né, as relações filogenéticas. Desse Archosáurea a gente vem aqui para Ornitodira. Dele vai surgir um grupo que a gente chama de Dinossauria, que são os dinossauros. E olha o que acontece quando a gente sobe aqui. Saurikia,
tem o Ornithischia, né? Pterossauro, etc. Enfim. E olha um outro grupinho que está aqui na ponta, aves, né? A partir desse ancestral aqui, dinossauro, né? Dentro desse grupo dinossauro, temos aqui aves. Portanto, aves são dinossauros. Esse cladograma que eu acabei de mostrar está no livro A Vida dos Vertebrados, de Puff e companhia. Questão 38. A maior incidência nas mortes por câncer encontrada no fim do século XX pode ser atribuída a diversos fatores. Um deles aqui, nas alternativas, não contribuiria para esse padrão de maior incidência de mortes por câncer, seria ele desenvolvimento de inibidores da angiogênese que atuam ali no combate ao câncer. Quem quiser saber mais sobre isso, vou colocar um texto na descrição. Interessante aqui na letra C, menor mortalidade infantil seria um fator que contribuiria para a maior incidência de mortes por câncer. Ou seja, por menos crianças estarem morrendo, mais pessoas estão morrendo por câncer. Logo, se mais crianças morressem, menos pessoas morreriam por câncer. Interessante, né? 39. Vai falar sobre o estudo dos cromossomos, né? O cariótipo, que é o resultado do estudo microscópico dos cromossomos, que, enfim, são arrumados ali, né, e etc. Bom, em relação à cultura celular que ocorre previamente à cariotipagem, pode-se afirmar que a colchicina é adicionada à cultura com o objetivo de bloquear a divisão celular em metáfase, porque na metáfase é a fase do ciclo celular onde os cromossomos estão mais condensados, né, e, portanto, mais facilmente visualizáveis, e a colchicina atua ali, né, inibindo os microtúbulos, né, portanto, ela inibe o avanço do ciclo celular para a fase posterior à metáfase. 40. O cérebro é muito bem protegido contra a maioria das substâncias tóxicas transportadas pelo sangue através de uma barreira celular denominada hematoencefálica. Bom, como a barreira hematoencefálica é constituída por membrana plasmática, uma bicamada fosfolipídica associada, né, a proteínas e colesterol, enfim, e por isso não é perfeita, indique a substância com maior facilidade de causar danos ao cérebro, considerando, né, uma barreira constituída de uma membrana plasmática, uma membrana fosfolipídica, substâncias provavelmente, né, que tem ali que são lipossolúveis, né? Nicotina, monóxido de carbono e amônia são hidrossolúveis, então a gente já poderia eliminar. Gorduras e anestésicos têm características ali, óbvio, lipossolúveis, né? Gorduras, óbvio. E anestésicos também são lipossolúveis. Então, assim, poderiam ser candidatos aqui. O gabarito é a letra E, anestésicos e álcool. Os anestésicos, eles têm um princípio de ação, né? Eles atravessam a membrana celular e agem, né, em canais, se não me engano, de potássio. E de certa forma inibindo ali, né, os potenciais de ação e, portanto, inibindo sinapses e etc. E o álcool tem também uma relação ali com as membranas, né, de causar danos à estrutura das membranas, né, causar ali uma desorganização da estrutura fosfolipídica. Portanto, essas duas substâncias seriam aqui, possivelmente, né, teriam uma maior facilidade em causar danos ao cérebro. Questão 41. Células gliais são importantes na homeostase do sistema nervoso. Marque a alternativa que contém a célula glial de intensa atividade fagocitária. Lembrem aí do sistema mononuclear fagocitário, né? Aqui a gente está falando da micróglia, né? Lá no sistema nervoso. Lembrem das células de Kupffer no fígado, lembrem dos monócitos no sangue, lembrem dos macrófagos no tecido conjuntivo e por aí vai. 42. Polêmica à vista. Estudos recentes têm apontado novidades sobre uma estrutura exclusiva das células procariotas, denominada mesossomo. Atualmente, o mais aceito na comunidade científica é que essa estrutura, na verdade, é um artefato da microscopia eletrônica. A verdade é que quando eles iam fazer o preparo, né, da cultura ali das células para expor, né, a um microscópio eletrônico, eles usavam uma substância que causava, né, essa modificação nas membranas ali das bactérias, né, dos procariontes, e formava essas estruturas que parecia, né, uma organela. Então eles começaram a chamar isso de mesossomo. Depois começaram a fazer o tratamento com outra substância que não causava essa modificação, e eles perceberam que aquilo ali, na verdade, era um erro, né, causado por aquela substância que eles usavam em primeiro lugar. 43. A evolução da fotofosforilação acíclica mudou o rumo da evolução e transformou a Terra. A mudança foi a habilidade, né, de certos organismos em usar a água no processo de fotossíntese. Tal competência surgiu em bactérias sulfurosas, ok, as quais obtiveram sucesso extraordinário porque essas autortóficas elas passaram a dispor de uma fonte abundante de hidrogênios, né, para a síntese de moléculas orgânicas. Durante a fotossíntese, né, as plantas têm ali a etapa da fotólise da água na fase clara da fotossíntese, onde ela quebra, né, a molécula de água, liberando oxigênio, que vai para a atmosfera, formando, né, a molécula de oxigênio, e os hidrogênios formam ali aquele gradiente que vão formar, né, semelhante ao que acontece na fosforilação oxidativa na mitocôndria, vão formar ali um gradiente para produzir ATP, que depois vai ter uma utilidade também no ciclo de Calvin e tudo mais. Tem também a questão ali dos transportadores, né, de elétrons, enfim, toda essa dinâmica ali, tudo começa pela quebra da água liberando hidrogênios, e o oxigênio que vem para a atmosfera é um dos produtos que a gente observa como sendo, né, produto da fotossíntese. No caso aqui, quimiossíntese também tem ali o processo de quebra dessa molécula de água liberando os hidrogênios que vão ter uma função nesse sentido.
44, sabe-se que as mitocôndrias têm DNA próprio. Esse DNA possui taxa de mutação 10 vezes maior que o DNA nuclear. Bom, a razão principal para a maior fragilidade desse DNA mitocondrial é o que ele, como todo genoma de procariontes, né, ele não está associado a estonas. Ele é uma molécula de DNA circular que não tem associação com proteínas. Portanto, ele fica ali, né, mais exposto. Ele não está envolto por um núcleo, né, que protege ele. Ele não tem essa associação com as proteínas estonas, que também dão uma estabilidade maior à molécula. Por fim, 45, a respeito da replicação do DNA, pode-se afirmar que ahn, as cadeias complementares são construídas com a utilização de nucleosídeos trifosfatados. Lembram do ATP? O ATP é uma adenosina trifosfato. A adenosina é um nucleosídeo, né? A gente tem aqui a adenina, que é a base nitrogenada, que se junta com uma ribose, formando uma adenosina, que portanto é um nucleosídeo. Essa ribose pode ser uma oxirribose ou uma desoxirribose, diferenciando, né, entre DNA e RNA. E se você colocar aqui um grupo fosfato, você forma então o que a gente chama de nucleotídeo. No caso aqui a gente vai ter um nucleosídeo, uma adenina mais uma ribose, mais os grupos fosfatos formando o que a gente pode chamar de um nucleosídeo trifosfato, um nucleotídeo, né? Uma estrutura geral que compõe ali o DNA. Pode ser um ATP, um GTP, um CTP, tô esquecendo de alguém, um TTP, né? E até um UTP. 46. Fragmentos de Okazaki podem ser encontrados na seguinte região da célula eucariota, no núcleo. No processo de replicação do DNA, a gente tem a replicação no sentido 5' 3', que vai ser a cadeia líder, né? Que vai ser feita de forma contínua. E no outro sentido, que é o sentido inverso, né? A gente vai ter a polimerase fazendo uma replicação fragmentada, né? Gerando esses fragmentos que a gente chama de fragmentos de Okazaki, porque o cara que descobriu eles foi o famoso Okazaki. Então, assim, esses aqui são os fragmentos de Okazaki, que estão então no núcleo porque estão no DNA, que está no núcleo. 47. Encontradas ao redor de mitocôndrias, essa organela é importante agente no combate aos radicais livres peroxissomos, né, que contém ali, né, o peróxido de hidrogênio, que é importante ali no combate, né, a esses radicais livres que se formam, essas espécies reativas de oxigênio, que se formam muitas das vezes em diversos processos metabólicos. 48. Uma dieta adequada de carboidratos, além de prover energia, proporciona ainda o efeito poupador ou de preservação desses polímeros. A alternativa que melhor explica esse efeito seria se as reservas de glicose estiverem altas no fígado e nos músculos, não ocorrerá gliconeogênese, porque se você tem os índices, né, os níveis de glicose altos, você não precisa formar mais glicose a partir, né, dos aminoácidos, enfim, dos outros componentes ali que o fígado usa na gliconeogênese, né, para produzir mais glicose. O fígado vai quebrar, né, algumas moléculas para produzir glicose. Se você tem glicose suficiente, isso não precisa acontecer. 49. Tem gente que mesmo vivendo sobre dieta está sempre gordo. Interessante, né? Bom, o hormônio produzido pelas células adiposas que atua promovendo alteração no apetite e metabolismo celular é a leptina. Fisiologia básica, peguem um livro de fisiologia, leiam aí. Eventualmente vocês vão se deparar com isso aqui. Questões 50 e 51. A questão 50 eu acho que é uma das questões mais sacana mesmo. É uma questão complexa, complicada demais, super específica. Vamos dar uma olhada. Ela dá aqui pra gente duas figuras, né, que representam a cinética da absorção de metilamônio radioativo e potássio em células de... Aqui, eles cometeram um erro na minha visão, né, eles colocaram aqui S. cerevisia. A gente sabe que eles estão falando da levedura, né, Saccharomyces cerevisia, mas assim, se você nunca mencionou o nome, né, da espécie inteira, o gênero e a espécie, você não pode abreviar o gênero. Teria que colocar aqui por escrito, né, Saccharomyces cerevisia. Depois, eventualmente, se citasse de novo o nome, você poderia abreviar o gênero. Isso aqui a pessoa lendo, se a pessoa não sabe o que é, a pessoa pode pensar, sei lá, esquistossoma cerevisiae, né? Pode cometer erros. Bom, então tem aqui esses dois gráficos, né, que aparentemente vão representar essa relação ali do transporte, né, da absorção dessas substâncias. E vem a questão 50 e diz o seguinte: sobre o tipo de transporte dessas substâncias, observado nos gráficos, pode-se afirmar que. E a alternativa certa seria a letra E: ambos os transportes são mediados por carreador. E eu não tenho ideia de como que você conseguiria derivar isso a partir desses gráficos que foram oferecidos. Eu acho que essa aqui foi uma das questões mais, talvez, difíceis e complicadas até hoje, pelo menos na minha visão. Pode ser que eu esteja deixando passar alguma coisa muito elementar aqui, mas o texto do qual eles tiraram aqueles gráficos lá é esse aqui: o efeito da complexidade estrutural da fonte de nitrogênio no transporte de amônio em Saccharomyces cerevisiae. Repara aqui, ó, o nome da espécie, né, primeira vez que ele é citado, colocado inteiro, certo? Depois, eventualmente, pode ser abreviado. Bom, em algum momento aqui no texto eles vão falar, né, sobre o transporte dessas substâncias, vão apresentar pra gente um gráfico, que são esse aqui, né? Esses dois gráficos que foram usados lá na questão. E na legenda eles vão colocar, né, a existência de um mecanismo de transporte mediado para a entrada do metilamônio, bem como para a saída de potássio. Então, quando ela coloca aqui, né, o transporte mediado, você infere mediado, né, por algum fator ali de carreamento
Então, assim, esses dois gráficos são produto, né, da aplicação de uma análise de regressão não linear aos dados experimentais. Acabou gerando, né, esses dois gráficos. Eu achei, assim, muito complicado mesmo, porque não é uma leitura simples, né, não é um conceito simples, pelo menos na minha cabeça. Enfim, se alguém quisesse se voluntariar e explicar, né, como é que você consegue derivar essa informação a partir daquele gráfico, seria interessante. Eu sei que as pessoas vêm, né, nos vídeos, assim, buscando respostas, né, e não confusão, mas nesse caso aqui, confesso que até eu fiquei. Bom, 51. Saccharomyces cerevisiae é utilizado industrialmente na produção de diversas bebidas e alimentos, na produção de álcool, fermentação alcoólica, né? Tudo aquilo que a gente já está acostumado. Utiliza-se meios anaeróbios, porque a levedura é um ser anaeróbio facultativo e produz etanol em anaerobiose. Na presença de oxigênio, ela pode fazer o metabolismo aeróbico. Na ausência de oxigênio, ela faz a fermentação alcoólica, produz álcool e libera também CO2 no processo. 52, na divisão meiótica, a visualização dos quiasmas, tá ali relacionados ao crossing over, né? Ocorre durante a subfase da prófase 1, denominada o famoso diplóteno. Isso aqui a pessoa tem que pegar o esqueminha lá, né? Da prófase. Além de ter que decorar as fases, né? Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Também na prófase 1 tem ali as subdivisões. Tudo é muito chatinho, né? Tem que pegar, tem que olhar a imagem, tentar decorar, né? É muito chato isso aqui. 53, após o almoço, refeições em geral, né? É comum a sensação de preguiça e sonolência. A alternativa que melhor explica a origem dessa sensação é o sequestro de prótons, né, realizado pela mucosa estomacal e consequente alcalose sanguínea, né, a maré alcalina, que alguns chamam. Isso aqui seria uma boa explicação. Letra D, a menor oxigenação cerebral, porque o sangue desce todo, né, pro sistema digestório, né, para ajudar ali ao processamento do alimento. Então o cérebro fica menos oxigenado e fica menos irrigado, né, portanto menos oxigenado. A letra B eu não tenho certeza, eu já li alguma coisa sobre insulina, mas eu não me aprofundei muito, portanto eu não tenho certeza. Letras A e D estariam corretas, isso aqui seria uma boa alternativa para se responder. 54. Esforços para o desenvolvimento de uma vacina contra a malária são comuns em países, enfim, onde ela é endêmica, né? Esses esforços se concentram na fase de merozoito e esporozoito do plasmódio, porque isso aqui a pessoa poderia responder por raciocínio lógico, né? É a fase onde o protozoário, né? O parasito está livre no plasma sanguíneo, portanto está acessível ao sistema imunológico, né, para que seja reconhecido como um antígeno invasor e produzidos anticorpos contra ele. Nas fases onde ele está escondido dentro de algum compartimento, né, onde ele fica inacessível ao sistema imune, ele fica inacessível, portanto, a vacina não teria efeito. 55 pirâmides de energia não podem ser invertidas. A alternativa que melhor explica essa afirmativa é o fato de que a energia sempre é maior nos produtores do que nos decompositores, correto. Letra B. A energia diminui ao longo da cadeia alimentar, como esperado pela segunda lei da termodinâmica, também correto. C. Todo o nível trófico dissipa energia sob a forma de calor, corretíssimo. Letra D. Consumidores perdem parte da energia de seu alimento em suas fezes, também está correto. Portanto, letra E, todas estão corretas. 56. A estrutura relacionada à visão, aqui teria uma crase, né? Que dependem do retinol para a síntese de rodopsina, é o famoso bastonete. Bem, lá nos bastonetes vai estar acontecendo isso aqui, ó. Cisretinal, que é um derivado da vitamina A, né? Retinol, mais uma opsina, formando ali rodopsina, que vai ter ali uma função no sistema visual. Questão 57. Assim como a neblina, a névoa seca, é formada quando há condensação do vapor de água. Porém, enfim, a associação com poeira, né, fumaça e outros poluentes dá um aspecto acinzentado. Bom, tal fenômeno é comum no inverno associado ao fenômeno da inversão térmica. Pesquisem aí nesses fenômenos climáticos, climatológicos, né, que acontecem por conta da poluição, enfim, mudanças de ar, de massas de ar, né. Pesquisem aí o fenômeno que aconteceu lá na cidade de Cubatão, em São Paulo, que tem um processo de inversão térmica bem acentuado lá por conta de muita poluição que tinha lá, né. Não sei como é que tá hoje em dia. Enfim, eu dei isso há muito tempo, Cubatão. É um exemplo interessante sobre inversão térmica. Pois bem, 58. Bom, em virtude da maior degradação e da fragmentação florestal, a Mata Atlântica é considerada um dos 10 maiores hotspots de biodiversidade do mundo. E a gente não deveria sentir orgulho disso, porque ser um hotspot de biodiversidade significa que você tem muita biodiversidade e que você está em risco de destruição, né? Por conta de ações antrópicas, né? Enfim. Portanto, ser um hotspot de biodiversidade não necessariamente é uma coisa boa. Devido à elevada variação latitudinal, quando comparada à Ileia amazônica, a Mata Atlântica possui uma questão aqui geográfica, né? Maior amplitude térmica. Muita gente ia chutar a questão de epifitismo, né? Porque é uma característica da Mata Atlântica. A estabilidade climática a Amazônia também tem, né? Enfim, biodiversidade de espécies. A gente pode discutir que a Mata Atlântica é mais diversa. Maior altura de dossel, já não sei. Enfim, a amplitude térmica estaria correto aqui, porque ela se estende, né, desde ali estados do sul até praticamente o nordeste. Enfim,
59. Costão rochoso é o nome dado ao ambiente costeiro formado por rochas situado na transição entre o meio terrestre e aquático. Por ser dividido em 3 diferentes zonas, supralitoral, mesolitoral e infralitoral, sobre essas zonas pode-se afirmar que... Aqui é uma questão, né, de reconhecimento ali das regiões, das zonas, né, da altura das comunidades, né, das populações de seres vivos no costão rochoso. Então a gente tem aqui a zona supralitoral, que está acima do litoral, portanto não está exposta, né, a eventos aqui de maré, porque não está em contato com a água. A gente tem o mesolitoral, né, que aqui está em inglês, está intermareal. Repara que o mesolitoral está sob efeito do efeito das marés, né, da variação de maré. A maré pode aumentar, subir, né, ou descer. E esses organismos que estão aqui bem nessa parte aqui do mesolitoral superior, eles têm que se adaptar, né, a essas variações de condições, porque às vezes vai ter água, vão estar cobertos de água e às vezes não vão estar. Vão estar, né, pegando sol quente, enfim, desidratando, né, de certa forma. Portanto, tem que ser espécies que resistem a essas variações. E, enfim, abaixo aqui, né, aquela mesma coisa, só para mostrar aqui, né, a complexidade da distribuição de organismos vivos no costão rochoso. Dito isso, e sabendo que espécies estenobiontes são aquelas que não têm uma tolerância, né, a variações ambientais muito acentuadas, e espécies euribiontes são espécies bem adaptadas a variações ambientais drásticas, a gente pode dizer que no mesolitoral você vai ter que ter uma maior quantidade de espécies euribiontes, que conseguem suportar, né, essa variação brusca de condições por conta do sobe e desce das marés. Por fim, questão 60. Órgãos são usualmente revestidos por mucosas e serosas. A classificação desses tecidos é, respectivamente, no caso das mucosas, tecido epitelial, né? E no caso das serosas, tecido conjuntivo denso. Isso aqui é uma coisa de histologia meio complicadinho, né? É bom pegar um livro de histologia, dar uma lida, para pegar esses detalhezinhos. Como eu disse, eu vou parar por aqui, né? A prova vai até a questão 120. Eu vou parar na questão 60. No próximo vídeo, a gente vê a questão 61 até 120. Vou deixar aqui um gráfico parcial, né, da quantidade de questões por área que a gente viu nesse vídeo. E no próximo vídeo eu coloco um gráfico completo com todas as questões da prova, para ficar um gráfico mais completo. Repara quanto é questão de evolução, né? Aquele começo da prova foi bem puxado, né, de questão de evolução de genética de populações, né, e tudo mais. Então, assim, no próximo vídeo a gente vê então o resto das questões. Até lá!